Legal. Vai ficar essa... O Gabriel vai ficar colocando que tá gravando, tá parando, tá gravando. Então, eu acho que quando ele aperta o botão ali, aparece This meeting is being recorded. Mas, acho que agora tá. Não, tá gravando. Tá gravando. O pessoal tá chegando aí, ó. Mas Santo André tá atrasado a vacinação? Não, tá adiantado. Em Santo André tá adiantado, mas quando você vai no site para agendar, ele ainda não tá aberto. Acho que é porque é muito cedo, né? É porque a notícia saiu acho que ontem, né? E hoje ainda não atualizaram, né? Sábado ele falou, né? Isso, então eles estão atualizando, mas já é um grande alívio, né? Sim. O pessoal então só vai interagir via chat, né? Isso. Essa música... Oi? Então, a Ana tá controlando o que tá fora aí, né, Ana? Tá. E essa música, Ana, tem uma música de fundo? Sim, o Gabriel colocou, ele vai tirar. Ah, bom, eu já ia falar, poxa, olha só, o pessoal tá colocando... Só para descontrair um pouco. Ah, entendi. Que ela tá cortando. Nós já estamos em 47, mais 2 minutinhos, a gente pode começar? Podemos sim. Para respeitar o pessoal que chegou dentro do horário, né? Claro. Deixa eu ver aqui. Eu consigo ver aqui. Olha, temos a Selma. A Selma resolveu abrir. Olha só, que bom, Selma. É tão difícil. Os alunos sempre com a câmera. Nós, professores... Você é professora, você é aluna? Responde para mim aqui no chat, por favor. Fiquei feliz em ver. A Selma vai ganhar um prêmio já. Vai já ganhar um brinde, hein, Selma? Nós iremos passar a lista de presença para fazer o sorteio no final do fórum, na quinta-feira, de um curso de Excel. O pessoal não esquecer de preencher. Mas tem que aparecer na câmera, né, Ana? Uma das condições, né? A Selma já está ganhando, ó. Pré-requisito. Olha lá, só falar que a apareceu mais uma, Gabriela. Muito bem. Quando você quiser aí, Ana. A gente já pode começar. A gente está em 55. Selma... tá bom. 55. Podemos. Deixa eu Podemos, né? Boa noite, aluna. Então, já ganhou Se fosse minha aluna, já ganhava um ponto na média, porque apareceu na câmera, Selma. A Gabriela... 59, Becker, já temos. Então, Selma, garante esse ponto. Se você vier estudar aqui, você já entra com crédito. Já entra com crédito na nota, olha só. Mas, gente, boa noite oficial a todos vocês. Boa noite, Rogério. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Eduardo Becker, eu sou o diretor da Strong Business School e também coordenador do curso de Economia. Vou fazer essa abertura oficial para vocês. E eu gostaria de, antes de passar a palavra para o Rogério, fazer um pequeno bate-papo. Olha, a Solange apareceu. Boa noite, Solange. Queria deixá-los tranquilos que nós sabemos muito bem como vocês estão se sentindo, porque nós já passamos por isso.
Sabemos que é um momento muito difícil, momento da tomada de decisão, mas é um momento também muito importante. Então, hoje vocês têm vantagens que nós não tivemos no passado, né? Então, isso é uma oportunidade ímpar para vocês saberem mais sobre os cursos, sobre profissões, sobre as carreiras, e não se sintam, assim, tão exclusivos nisso, né? Eu tenho uns dados aqui interessantes, não sei se vocês sabiam, mas cerca de 40% dos alunos que estão no ensino médio não sabem que curso, que carreira seguir. Vocês sabiam disso? 40% dos alunos não sabem. É um número relativamente alto, ainda mais com o tanto de informações que nós temos hoje no mercado, né? Outra estatística importante é que 50% dos jovens, hoje em dia, eles escolhem uma profissão, escolhem a carreira, na verdade, sem conhecer a profissão. Então, escolhem por motivos diversos. A maior parte por causa de influência de pais, né? 35% são os pais que influenciam, mas os alunos não sabem como funciona aquela profissão. Isso é muito estranho. Não estranhe, eu estou trazendo várias estatísticas porque eu sou economista, então economista gosta, né, de dados, quem quiser fazer economia já vai se acostumando com isso, né? E tem uma estatística que é mais estranha ainda, que eu estava pesquisando antes de conversar com vocês, apenas 3,3% dos alunos querem ser professores. Olha só que coisa. Tem alguém aí que quer ser professor, será? Gabriela quer ser professor? Olha só, 3,3% só. Né? É uma estatística triste, né? Para a gente dizer, né, Selma? Você está dando risada aí. É uma estatística um pouco assim assustadora, mas eu queria dizer para vocês não ficarem assim, não se sentirem, sabe, exclusivos nisso. Eu acho que é importante, aproveitem os profissionais, aproveitem as palestras, é um momento para vocês tirarem dúvidas, é um momento para vocês sabe, um momento para sedimentar tudo que vocês estão pensando ao longo dos últimos anos. Eu sei que é um momento muito difícil, mas fiquem tranquilos que vocês vão conseguir. E, por fim, eu queria deixar para vocês um conselho, tá? Antes de passar para o Rogério. Lembrem-se de uma coisa, que escolher a carreira é muito importante, mas talvez tão importante ou mais importante que a escolha da carreira seja a escolha da faculdade onde você vai fazer seu curso. Isso é muito importante, porque você vai levar isso para o resto da sua vida, o seu diploma. Então, às vezes, a solução que nesse momento parece ser muito fácil, né? O famoso fácil, barato, às vezes sai caro, né? Então, pensem muito bem nisso também, a escolha local, aonde vocês vão fazer vai determinar o futuro de vocês, ok? Então, eu desejo uma boa noite, uma boa sorte, aproveitem bastante e vou passar agora a palavra para o professor Rogério Salles. Rogério, está com você. Um abraço, pessoal. Obrigada, Becker. Obrigado, Becker, pelas palavras. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Bom, só complementando o que o Becker colocou, isso é muito importante e principalmente no momento que a gente vive hoje, né? Então, se já era difícil dar um passo adiante, né? Hoje está mais difícil ainda. Um mundo diferente. Antes da gente entrar aqui nos bastidores, a gente estava falando sobre que foi antecipado vacina e tudo mais. Que bom, né? Então, nós da educação tivemos que nos adaptar, né? E tem um ditado que diz que não é o mais esperto ou o mais rico que tem mais poder que ganha o jogo. Quem ganha o jogo é aquele cara que consegue se adaptar mais rapidamente. Então, isso é um lema legal para a gente levar na nossa vida, porque no Brasil é assim, né? Então, quem consegue se adaptar mais facilmente
consegue ter resultados mais ágeis, tá? Mas é um prazer estar com vocês durante esses 3 dias. Como o Becker colocou aqui, nós teremos várias palestras, conversas, e me chamaram para fazer um bate-papo com vocês de como viver, né? Como é que a gente consegue estudar com financiamentos, né? Com bolsas, financiamentos e tudo mais, né? Que parece também uma situação difícil, né? Porque o brasileiro ele tem por princípio uma grande temeridade quando tem a palavra financiamento, né? Então, financiamento é uma coisa que não deve ser feita, mas assim, né, tem poder aquisitivo e podem cumprir aí seus objetivos e tudo mais. Outras pessoas precisam de um apoio, né? Então, esse apoio ele é dado com bolsa de estudo ou também com financiamento. Então, se a gente olhar na casa da gente, por exemplo, eu quero comprar um eletroeletrônico, eu preciso trocar mobílios, móveis, etc. e tal, é natural, né, que as pessoas financiem, né? O financiamento que a gente não orienta é aquele financiamento que vai ser feito por uma coisa supérflua. Então, se você está pensando no seu objetivo de vida, e estudo, né, é uma parte dessa, porque eu acredito que a gente só consiga mudar o rumo da nossa vida e até o que nós vamos colher lá na frente pela educação. Então, assim, não é só a sua vida, né? Então, alguns municípios, estados, países já experimentaram disso e verificaram que isso é possível através da educação. Temos vários exemplos de nações aí que investiram forte em educação e hoje estão colhendo bons frutos. Licença para vocês para poder compartilhar alguns slides aqui só para poder dar um apoio aqui, tá? Enquanto a gente troca essa ideia aqui. Na verdade, de papo, tanto a Ana como a Solange, o Maurício, que estão aqui em tempo real aí pegar suas perguntas ou então parecer alguma coisa que vocês queiram colocar. Então, para a gente poder trocar essa ideia, né? Então, a gente trabalhou aqui como estudar com bolsas e financiamentos estudantis. E aqui nós elencamos alguns desses financiamentos e bolsas, né? Que é o ProUni, o financiamento estudantil, que é o FIES, a Escola da Família e aqui o CRER, né? Que o nome é bem sugestivo, né? Então, CRER é Crédito Educativo Reembolsável. Então, o que é isso? É um financiamento próprio da própria Strong Business School. Nós temos aqui uma linha para o aluno poder realizar esse sonho dele, né, de estudo. Então, como o Becker colocou, já é difícil você escolher qual a profissão que você vai levar adiante, né? Agora, tão importante quanto isso, e talvez mais importante quanto isso, será qual instituição que eu escolhi fazer essa faculdade. E aí eu vou falar para vocês algumas realidades que nós temos aqui dentro do nosso cenário, tá? Então, só para dar para vocês uma visão, a Strong Business School, né, que é a nossa escola, ela tem já 26 anos de atuação no mercado, ela tem cerca de 5 mil alunos entre graduação, né, em Santo André, de graduação, que são administração, direito, economia, ciências contábeis e publicidade e propaganda. E no Campus Santos, nós temos a faculdade de administração, né? Todos esses cursos que eu estou falando para vocês são cursos com classificação máxima, que tem uma prova chamada ENAD, né? Eu acho que vocês conhecem o Enem,
que é o superior, nós temos uma prova também, que os alunos concluintes são convidados a participar, e aí a nossa escola aqui tem a grata satisfação aí de ter aí nota máxima. E isso aí é muito importante, por isso é bom fazer a escolha no lugar certo, né? Então, assim, tem mais de 5 mil alunos. Os cursos de pós-graduação em MBA, tanto e os cursos de administração e economia, a gente tem uma certificação de qualidade com a Fundação Getúlio Vargas. Vocês devem conhecer a Fundação Getúlio Vargas, né? Então, a Fundação é uma escola de excelência na área de negócios e temos aí as oportunidades. Então, o que difere o nosso curso dos demais cursos? Primeiro, a gente tem uma certificação de qualidade da Fundação Getúlio Vargas, né? Segundo, que além da Fundação Getúlio Vargas, nós contamos com a certificação da EQUA, né, que é uma agência de classificação, que é uma agência latino-americana, que consegue classificar o nosso curso. Então, a gente passa por uma avaliação da Fundação Getúlio Vargas a cada 6 meses, a gente passa por avaliação da EQUA e também por avaliação do MEC, né, que é dentro do Brasil, quem faz a certificação dos cursos de ensino superior, tá? Então, aqui a gente tem alguns, não sei se dá para vocês observarem, mas aqui um pouco dos nossos campos, né, que é de Santos, São Caetano, Osasco, Alphaville. Então, temos aí em várias unidades distribuído. Então, 26 anos de atuação, a nossa faculdade já tem uns 20 anos, então é uma coisa importante da gente colocar aqui para vocês, tá? Além desses cursos, pessoal, que a gente tem, que eu falei de graduação, nós inserimos agora cursos de graduação tecnológica, que são cursos, aqueles cursos menores, né, que são de 2 anos, 2, 3. E aí nós temos os cursos na área de gestão financeira, né, que é uma demanda muito forte do mercado. Nós temos o curso de gestão de RH, que também é uma demanda altíssima, e a gente tem também o curso de gestão pública. Então, para vocês. Eu estou colocando isso para vocês, pessoal, por quê? Porque eu vou falar de financiamento, eu vou falar para vocês de bolsa de estudo, né? E aí, a grande reclamação que a gente tem aqui é que não existe bolsa. Que orçamento... Rogério, está me escutando? Estou. Só um detalhe. Você tem como maximizar a apresentação, por gentileza? Para ficar maior? Ah, tá. Você quer que... Melhorou? Deixa eu ver. Agora foi. Obrigado. Tá, beleza. Então, como nós sabemos que houve vários cortes, né, em várias pastas, inclusive na educação, mas, particularmente, o que acontece com a Strong é muita oferta de bolsa de estudo aqui, de ProUni, tanto de linha de Ange, me ajudem aí, vocês, alunos, indicar a nossa escola, precisa indicar lá Strong Business School para poder participar da bolsa, que eu vou explicar para vocês, enfim. Então, assim, a gente não pode simplesmente virar uma estatística, né? A Strong e as AGs, né, Strong Business School, que até poucos meses aí, a gente era conhecido como ESAGs, porque era Escola Superior de Administração, nossas marcas e virar Strong Business School, até por conta das parcerias internacionais, de tudo mais que a gente tem aqui para ter uma visibilidade um pouco maior, principalmente pensando em vocês, né, que são os futuros alunos aí.
Então, a instituição conta com a certificação da FGV, já falei, e a GV, né, ela é considerada uma das melhores escolas de negócio da América Latina. Isso não significa dizer, pessoal, que aqui na Strong é porque a gente tem a qualificação da FGV, que a gente é uma escola muito desejada pelos alunos. Não. Isso é um ponto favorável, mas depende muito da gestão da escola, porque tem muita escola no Brasil, são mais de 30 conveniadas da FGV, mas nem todas essas 30 têm uma classificação 5. Né? Então, isso depende muito da escola. Né? Isso para vocês entenderem o que a gente está colocando aqui. Porque se a gente vai falar também de dinheiro, né, a gente tem que valorizar o dinheiro onde a gente investe. E isso aqui, educação é investimento, tá, pessoal? Então, vamos lá. Como é que se dá o processo seletivo aqui na Strong Business School? Então, a gente tem as provas tradicionais, que chamamos de vestibular. Hoje em dia, né, por conta da pandemia, esse vestibular ele pode ser agendado, ele pode ser pré-agendado, não necessariamente ele ocorre numa data isolada, você pode fazer e pode entrar no nosso site, depois tem as informações aí para fazer isso aqui. Você pode aproveitar a nota do Enem. Aliás, já deixando claro para vocês que quem, né, quer pleitear uma bolsa ProUni 50% ou 100%, precisa fazer o Enem. Então, assim, a pessoa precisa apresentar a nota, né, para a gente verificar se o corte, né, se a nota de corte é maior ou igual a 450. Então, 450 pontos. E não pode zerar na redação. Então, tem alguns critérios para você falar. E tem uma outra situação que nós hoje, acho que a grande maioria dos coordenadores dos cursos fazem, é a entrevista com os coordenadores, que ele faz os mesmos moldes das escolas americanas, né? Então, você tem oportunidade de fazer entrevista com o seu coordenador. E nesse momento, é um momento mágico de você poder entender o que é o curso, a que ele se destina. O Becker agora há pouco falou, bom, se você gosta de estatística, de números, alguma coisa, a economia. Então, essas conversas, elas surgem, né, durante essa entrevista. É muito importante que vocês tenham, e dá para a gente, nesse momento, visualizar ali, vislumbrar o que aquele candidato quer, qual que é a área que ele está procurando, e dá para a gente poder até ajudar, né, esse profissional na escolha de um estágio, na escolha de um emprego, na indicação dele para isso aqui. Tá? Bom, eu trouxe esse slide aqui. Na semana passada eu participei de uma reunião com o Sindicato das Mantenedoras. Esse senhor aqui, Rodrigo Capelato, ele é o executivo do Sindicato das Mantenedoras. E aí a gente mostra um pouco do cenário brasileiro, né? Então, assim, qual que é o potencial de mercado para o ensino privado brasileiro, né? Então, o que existe aí de números, né? Então, o potencial máximo da população seriam 56 milhões de pessoas com ensino médio, né, completo no Brasil. Então, o potencial para o presencial, ou seja, para entrar numa escola de nível superior, seriam de 21 milhões de pessoas, né, para entrar no ensino superior presencial. E hoje, né, dado a pandemia, dado a tecnologia, existe a possibilidade do EAD, né, que eu acabei de falar para vocês agora, que os nossos cursos de graduação tecnológica, eles não são EAD, eles são live. É diferente quando você tem o professor com aulas síncronas, né, que ele vai estar interagindo, como eu estou fazendo agora, e tem aquela possibilidade do professor gravar o material. As nossas aulas são todas ao vivo. Tá? E aí nós temos um potencial de 19 milhões. E do outro lado, a gente tinha o potencial de inscritos para o Enem. Né? Então, vejam, a gente tem um potencial de 21 milhões, mas, na verdade, 3 milhões e 800 com idade de até 29 anos fizeram inscrição para o Enem, e o potencial para o EAD apenas 533. Então, pessoal, eu quis trazer esse gráfico aqui para mostrar o gap, né, o gap que existe entre
a necessidade de pessoas com curso superior e o que efetivamente são pessoas que entram. E aqui tem vários motivos, que um deles é esse que eu trago para vocês, que é o financiamento, ok? Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil, ele é um país cíclico, né? Então, a gente tem aqui umas situações muito pontuais, que eu, o Becker, a gente já viveu isso, mas provavelmente vocês que estão aqui vão viver. Como recentemente, né, eu falava com um amigo meu que é de uma faculdade de engenharia, e ele, isso há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, e ele colocava para mim o seguinte: nossa, eu tenho uma necessidade de formar, né, o Brasil tem uma necessidade de formar 70 mil engenheiros, mas nós só formamos 35 mil. E foi uma época que a indústria estava recuperando tal, e precisava de vários engenheiros. E aí o que aconteceu? Não tinha tinha uma demanda forte, mas a oferta que dava com os cursos de engenharia no Brasil era muito incipiente, era uma coisa que não cobria essa demanda. E aí o que acontece? Né? O que acontece aqui, sempre acontece aqui, você é obrigado a importar. Então, você acaba importando, né, engenheiros alemães, do Mercosul, de outras localidades, e o pessoal reclama: poxa, não tem oportunidade e tal. Por que não tem oportunidade? Porque efetivamente não aproveitou aquela onda. Porque não adianta a gente esperar, né, como se a gente estivesse em Nazaré, lá esperando aquelas ondas gigantes, que só íamos pegar aquilo. O cara tem que ter paciência, estudar, né? Normalmente, o ciclo de cada curso desse aqui são 4 anos, então você vai ter que passar por esses 4 anos, e aí, sim, as oportunidades surgirão. Não dá para você pensar o seguinte: bom, agora eu vou começar a estudar, porque agora aqueceu tal. Pode ser que dali a pouco esse ciclo mude de novo. Então, é sempre importante. Eu trouxe esse quadro para mostrar para vocês que as oportunidades estão na mesa. Então, nós precisamos olhar isso. Aqui na escola, a gente tem a Bolsa Mérito, né? Então, a Bolsa Mérito é uma forma de reconhecer o conhecimento que aquele aluno tem, seja na prova, seja na pontuação do Enem, seja na entrevista, né? E aí, nessa entrevista, nessa prova e tudo mais, nós conseguimos apurar as qualificações, né, tanto quantitativas como qualitativas, daquele aluno, daquele potencial aluno que nós temos ali, para poder chegar na que a gente chama de linha de desconto. Então, a maioria dos nossos alunos aqui tem desconto, né, porque a nossa escola não é uma escola que está pensando em quantidades gigantes, não. A gente quer, acima de tudo, qualidade, né? Então, a gente prima por isso e vai levar isso para vocês, tá? E aí a gente entra efetivamente nos financiamentos e nas bolsas. Então, existe um programa chamado Programa Universidade para Todos, tá? Isso, pessoal, é uma bolsa de estudo concedida pelo governo federal, tá? Então, ele é um benefício concedido na forma de desconto de 50%, que a gente chama de bolsa parcial, ou integral, que a gente chama de 100%. Aí o processo ele acontece semestralmente, até por conta do nosso calendário. A maioria das universidades, das faculdades, tem os ciclos semestrais. Então, existe aí a possibilidade de entrada no início do ano ou entrada no meio do ano. Inclusive, a gente está com o processo seletivo agora aberto, que é o processo de meio de ano. Então, esse processo é semestral. Puxa vida, que bom! E como é que eu faço para entrar nesse programa aqui? Eu posso entrar? Sim. Então, você tem que atender alguns requisitos aqui. Quais são os critérios de seleção, né? Então, o primeiro, você tem que ser aluno da escola pública. Por que isso, pessoal? Porque o grande objetivo é que você consiga equilibrar, né, os alunos de escola pública e os alunos de escola privada, né? O que a gente vê na nossa realidade é que os alunos de escola privada, né, eles têm um pouco de uma formação, quem sabe,
mais intensificada, né? Dependendo talvez menos, né, do aluno e mais da instituição, e na escola pública mais do aluno e menos da instituição, né? Então tem esse contraponto aí. Mas o que acontece nessa escola de ensino médio? A gente tem muitos exemplos espetaculares aqui. Eu digo para vocês que nós temos aqui dentro de casa da Strong, nós temos exemplos de alunos com 100% de bolsa ProUni, né, que foram premiados em projetos de economia, de administração, de empreendedorismo, e que nós, aqui na faculdade, nós temos um quadro de honra. A cada semestre, nós colocamos lá quem são os 3 melhores alunos por ciclo, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro até o 8º, né? E aqui, a grata surpresa é que a gente sempre tem alunos com bolsa ProUni, com financiamento FIES, com Escola da Família, com CRER, enfim. Isso nada mais é, pessoal, do que valorizar e muito aquilo que você está tendo de objetivo, né? A gente diz o seguinte, não existe almoço de graça, não existe vida fácil. Então, você precisa, obviamente, trabalhar em função disso aqui, tá certo? Bom, e aí, possui direito de concorrer bolsista 100% num colégio particular. Então, eu posso estudar na Strong? Pode. Se você tiver esse critério aqui, então você tem que estar no último Enem do ano vigente. Então, se você não fez o Enem, faça, né, traga a sua nota, entre no site, agende sua entrevista, fale com a Ana, fale com a Solange, com o Maurício, com o Matheus, enfim, lá no nosso site. Você tem que ter média de 450 pontos e não zerar na redação, né? Para se candidatar a uma bolsa de 100% integral, pessoal, vocês não vão pagar nada na faculdade. Vocês vão estudar com uma bolsa de estudo do governo, né? Então, vamos aproveitar, né? Você paga imposto, eu pago imposto, o Becker e tal, e, obviamente, que o retorno teria que ser dado em quê? Educação, saúde e tudo mais. Então, se você tem essa possibilidade, candidate-se a isso. Por quê? Porque o funil ele fica difícil na outra ponta, né, pessoal? Vocês têm lá a possibilidade de entrar numa escola pública. Ótimo. Só que a concorrência é muito grande, concordam? Então, você tem uma concorrência muito grande e talvez a tua nota lá não foi tão boa, e aí tem a faixa, né? O sarrafo sobe muito e você não consegue lá uma pontuação no SISU para poder conseguir uma bolsa integral ou uma escola federal, estadual, enfim. Tá? Então, existe possibilidade? Sim. Ah, mas quanto que eu tenho que receber? Então, aqui, a família tem que ter um salário mínimo e meio, né? Em torno, hoje, de R$ 1.500, R$ 1.600, alguma coisa desse nível, né? Já para pleitear uma bolsa de 50%, a renda deve apresentar 3 salários mínimos, a gente está falando aí de 3.300, alguma coisa disso, não é isso? Se eu estiver errado, Ana, Becker, Solange, me ajuda aí, tá? Então, tem possibilidade? Tem. Pode ser 100% ProUni e pode ser 50%. Eu preciso pagar alguma coisa no ProUni? Não, é bolsa. É bolsa. Se você tiver 100%, você não paga nada, você está 4 anos garantido. Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar lá na faculdade, eu consegui minha bolsa do ProUni, e aí eu vou ficar tranquilo, porque já que eu não vou pagar, né, eu não preciso me preocupar. Engano, porque é o seguinte, se você não tiver um aproveitamento, né, em notas, em frequência, você perde esta bolsa. Então, assim, não é tão simples, né, pessoal? Porque vamos valorizar, né? Então, a pessoa não pode simplesmente receber a bolsa e não zelar por esta bolsa. Então, existe essa possibilidade. Tá legal? Fora o ProUni, que é uma bolsa de estudo, uma bolsa estudantil, existia, né, há muito tempo atrás, o que a gente chamava de crédito educativo, né? Então, era aquele crédito que a pessoa ia lá, tomava um dinheiro emprestado,
para poder pagar a faculdade e tudo mais. E aí eles foram aperfeiçoando e tudo mais e criaram esse financiamento chamado Fundo de Financiamento Estudantil, conhecido como FIES. Né? Então, o FIES, o que é? Uma linha de financiamento, né? Ela é mantida pelo governo federal. Esses recursos eles vêm de várias fontes, inclusive com prêmios da loteria que ficam lá sem recebimento. Isso engorda o fundo de educação, né? E quem faz a gestão, quem faz toda essa ocupação é a Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa é um banco, né, o banco dentro do governo, tem tanto o Banco do Brasil como a Caixa, mas a Caixa Econômica é que é o gestor, né, desses recursos e consegue fazer a gestão disso aqui. E aí é o seguinte, tem financiamento? Tem. Então, assim, existe a possibilidade de financiar. Só que a grande preocupação das pessoas é com esse nome, né, que é o trauma, financiamento. Então, assim, o que a gente entende é o seguinte, quando o cara quer comprar uma casa, ele vai lá e faz o Minha Casa Minha Dívida, ele faz lá o financiamento do crédito imobiliário. Ele vai fazer isso porque ele quer ter uma casa, então ele não tem recursos, ele vai lá e faz o financiamento. Ele financia por 30 anos, 35 anos. Ele alonga o prazo. Isso é alguma vergonha? Não é vergonha nenhuma. A pessoa pode fazer, porque o fluxo dela permite. E ela não compromete a renda. Então, assim, não vamos comprometer demais a nossa renda. Então, assim, comprometer tanto a tua renda como a renda do seu pai, da sua mãe, das pessoas que lhe ajudam. Então, existe a possibilidade de fazer o financiamento. Qual que é a grande vantagem que tem do FIES, né, o financiamento? Primeiro, que você tem um financiamento com juros muito baixos. Então, assim, os juros, se você comparar as transações normais, as naturezas de financiamento que tem no mercado financeiro, eles são muito competitivos, eles são baratos. E o principal, enquanto você estuda, você não paga. Então, você está estudando, você não vai pagar o financiamento, você vai pagar uma taxa, uma tarifa lá, a cada período de trimestral, acho que é isso, que você paga uma tarifa, né? Como se você tivesse lá uma manutenção da sua conta. Mas o financiamento em si, você só paga depois de formado. E aqui na frente eu vou mostrar para vocês um gráfico que vai interessar. Então, assim, eu só vou pagar, eu só vou amortizar essa dívida a partir do momento que eu já estiver no mercado de trabalho, que eu já estiver estagiando ou estiver trabalhando, efetivamente trabalhando, né? Porque você termina a sua faculdade e a gente imagina que você vai estar trabalhando. Isso, pelo menos, é o histórico dos nossos alunos. Eu estou falando aqui, pessoal, de novo, falar o que o Becker comentou aqui. Nós vamos nos ater à nossa instituição. Então, aqui, a gente tem essa particularidade, né, de falar aquilo que nós temos domínio, tá certo? Então, o FIES, a taxa de juros, ela é muito pequena. E estatisticamente, nós temos situações que alguns alunos quitaram o FIES antes do tempo. Então, ele tinha um prazo alongado, né, que é o dobro da escola que ele faz. Então, ele tem um curso de 4 anos, ele pode pagar em 8, enfim. Né? E aí, o que acontece? Essa amortização, a pessoa arrumou um emprego, foi trabalhar no exterior, recebeu algum prêmio, uma rescisão, tal, e a pessoa resolveu ir lá e quitar isso antes do tempo. Isso é comum, pessoal. Isso na vida do ser humano é comum. Tem muita gente que financia automóvel, moto, em 36 meses, 60 meses, e quita antes do tempo, porque tem recurso, não quer continuar pagando, tal. Enfim, tem que fazer conta para isso. Assim como no crédito imobiliário, tem gente que financia por 30, 35 anos e quita isso em tempo menor. Né? Então, existe essa possibilidade. Tá? O programa foi dividido em 3 diferentes modalidades, tem a modalidade 1, 2 e 3, e aí temos aqui a situação de possuir renda até 3 salários mínimos. Tá? Bom, o novo FIES, ele tem aí uma modalidade de poder ser
sem juros, juros zero, e só tem uma atualização monetária, né? Então, a maioria dos financiamentos estudantis, não, pelo menos o nosso aqui que eu vou explicar, eles têm atualização monetária por algum índice de inflação, INPC, né? Enfim, algum índice que só faz a correção da moeda, né? Então, só a correção da inflação, tá? Enfim, mas assim, vale muito a pena a gente entender do FIES, porque assim, é uma linha de financiamento disponível, esse financiamento não é acumulativo, então assim, esse ano eu tinha, sei lá, tantos bilhões para poder financiar a educação. Mas já que não usou, nós vamos usar no outro ano. Não vai. Você tem que destinar aquilo lá, você carimba o dinheiro e fala, nós vamos destinar para a educação esse ano. E, pasmem, né? Temos alguns locais que você tem excesso de recurso e não tem utilização do financiamento. Então, posso usar a bolsa de estudo? Posso. Posso usar o financiamento? Posso. Então, existe possibilidade para isso. Existe uma garantia um pouco maior, né? E aí a gente tem aquela questão do FIES fiador. Tá? Então, em algumas situações, você apresenta o fiador e aí você tem uma situação um pouco melhorada. Fala, Ana. Rogério, só um comentário, que a diferença do FIES para o ProUni, o FIES, o aluno de escola particular também pode concorrer, independente se for bolsa de 100% ou não, se ele for pagar a mensalidade integral. Tá? Que surgiu uma dúvida aqui no chat, aí só para poder esclarecer para todos, que tanto Perfeito. o aluno de escola pública como escola particular pode tentar o FIES, tá ok? Perfeito, Ana, muito bem lembrado, porque no ProUni eu citei muito firme para vocês que tem que ser de escola pública e tal. No FIES é financiamento, pessoal. Então, financiamento, tanto faz se eu estudei em escola pública, tem muita situação que eu vejo hoje em dia, nós visitamos muitas escolas, muitas ETECs, muitas escolas federais e tudo mais, que escolas também, SESI, né? Então a gente tem muita parceria com as escolas de SESI e tudo mais, que a pessoa estudava lá numa escola particular. E por uma questão da vida, o pai perdeu o emprego, então a pessoa teve aí algum problema, teve que sair e entrar numa escola pública. O FIES você pode fazer sem problema nenhum, porque você estudou uma parte em escola privada, outra parte em escola pública. Tá legal? Os juros, né? Você tem uma taxa muito baixa. Na verdade, assim, tanto no FIES modelo 1, no 2 e no 3, o valor é muito competitivo, pessoal. Eu tenho conhecimento de gente que fez o FIES, né? Que tinha recurso para poder liquidar o FIES, mas que está fazendo o seguinte, está pagando a parcela e está investindo em título público, está fazendo alguma coisa porque tem aí uma diferença para ganhar, né, na especulação. Enfim, mas assim, existe possibilidade para tal. Qual que é a vantagem? Né? A qualidade do ensino, você ingressa em uma instituição superior, com excelente nota de avaliação pelo MEC, que eu já falei para vocês, juros e tarifas, né? Se você possui renda familiar, pode ter direito a isenção e tudo mais, a juros efetivos bem menores. Prazo e carência, é legal, não falei dessa parte, mas normalmente quando você termina o curso, ainda tem um período de carência e depois que você começa a pagar efetivamente. Então, você vai ter lá um período, acho que são 6 meses, né? Então, assim, pessoal, hoje eu vejo com carência só situação de BNDES, né? Então, você vai fazer uma operação lá no BNDES, são as grandes empresas que podem ter carência de 6 meses, 1 ano, e só depois elas vão começar a pagar. Porque é pensando efetivamente no quê? Na produção que vocês vão gerar, pô. Porque vocês estão estudando e daqui a pouco vocês estão trabalhando, e aí vocês vão ter renda, e essa renda permite que vocês paguem esse financiamento, tá? Então, eu estou falando isso para vocês para que não virem estatística, para a gente não pegar aquele quadro anterior e falar, nossa, eu faço parte daquele povo que está ali, né, que não foi procurar uma escola, uma faculdade. Muito bem. Muito bem. Aqui
tem um quadro de diferença, né, do FIES e do PFIES. O que nós temos aqui? A categoria, os dois são financiamento, porque o financiamento você precisa destinar para que você vai usar o dinheiro, né? No FIES o juro é zero, no PFIES ele varia de acordo com o banco, porque tem bancos participantes, renda familiar até 3 salários, no PFIES até 5, o pagamento é depois do curso, obviamente que ninguém vai te cobrar antes do curso, né? Então, efetivamente, você precisa pagar isso depois do curso. O FIES é na modalidade 1 e o PFIES é na modalidade 2 e 3. Ok? Muito bem. No FIES, quais os requisitos? Então, lembrando, lá no ProUni eu dei os requisitos, aqui no FIES eu tenho os requisitos: ter feito uma das edições do Enem a partir de 2010, ter média igual ou superior a 450 pontos, não ter zerado a redação, importantíssimo, estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino, porque quando você estiver matriculado, a gente manda o processo para a Caixa Econômica para poder fazer todo esse trâmite, essa apresentação. Professor, mas isso é muito burocrático, isso aí é muito difícil. Olha, pelo amor de Deus, olha, tem que levar o exame do pezinho, tem que fazer não sei o quê. Não tem que fazer. Pessoal, aqui na nossa faculdade tem a Ana, tem Maurício, tem Solange, tem Matheus, tem o pessoal de secretaria, eles orientam vocês. Entendam, para a Strong, vocês não são um número de processo, vocês vão ser uma pessoa que nós vamos ajudar para poder fazer isso. Assim, particularmente, eu sou coordenador aqui de Santos, da escola em Santos. Eu vejo a Ana aqui, e vejo a Solange, o Maurício aí, pegando na mão dos alunos e falando assim, não, faz isso, faz aquilo, tal, é isso, ó, falta aqui, faz isso. Começa estudando desse jeito, depois muda com isso. Então, a gente está aqui para tentar dar uma orientação melhor e fazer com que vocês tenham uma formação boa, digna, para que vocês cheguem no que vocês querem, que é o que a gente também quer, tá? A nossa missão na Strong é gerar capital intelectual para o mercado. Não é gerar capital intelectual para a Strong, é para o mercado. Então, isso é o que a gente espera que vocês tenham. Bom, o novo FIES, tire suas dúvidas, tem aqui, né, sobre o novo FIES, o processo seletivo, os novos financiamentos, enfim. Isso aqui, Ana, Solange, a gente pode mandar o material para as pessoas que estiverem interessadas. Acho que a gente vai distribuir até o material para eles, né? Enfim. Temos um programa também, esse programa ele ficou um tempo aí meio que congelado, porque o governo do estado não tinha mais recursos, mas agora ele está retomando, que é a Escola da Família. Em síntese, pessoal, até para a gente não pegar muito, é o seguinte: isso aqui não é o governo federal, é o estado de São Paulo que criou a Escola da Família, que também é para atender essas pessoas carentes, né, em condição de entrar numa rede de ensino particular. E aí, a Secretaria da Educação ela custeia 50% da mensalidade. E como que você paga isso? E aí o pagamento ele é feito de uma forma de retribuir à sociedade. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que dar aula em alguma comunidade, fazer uma educação, enfim, pegar... A gente está falando muito hoje de educação financeira, de empreendedorismo, enfim. O governo, na verdade, ele quer que aquela pessoa que foi beneficiada retribua isso para a comunidade de alguma forma. É um programa muito legal. Eu tive nas reuniões, a gente só precisa engajar mais, mas existe essa possibilidade também, tá? Bom, tem aqui as inscrições, né? Como é que funciona esse cronograma. Muito bem. E aí eu queria... Oi, querida, fala. Desculpa, deixa eu só voltar um pouquinho lá no FIES, porque existe, só para falar que há a possibilidade de todos conseguirem o FIES, porque tem a parte do FIES e do PFIES, que um é para ter renda de até 3 salários mínimos e outro é acima de 5 salários mínimos. Então, assim, até 3 salários mínimos é sem juros. Então, há essa possibilidade de que tem 3 salários mínimos conseguir sem juros e quem tem acima disso conseguir, mas com juros, tá? Que surgiu
uma dúvida aqui no chat, tá bom? E mais uma coisa, coloquei a lista de presença aqui no chat também, tá bom? Tá. Só Para isso. poder pegar isso aqui é o seguinte, o FIES ele tem recurso, pessoal, é que o que acontece no FIES, os pré-requisitos é que assim, você entende que tem uma questão social muito mais arraigada, então você precisa efetivamente ter uma avaliação, uma malha um pouco mais fina para poder chegar nisso aqui. Agora, existe a possibilidade, como a Ana falou, que se você tiver acima de 5, financiamento existe. Então, assim, banco vive de financiamento. Então, existe a possibilidade de fazer isso, tá? E eu queria agora, né, falar um pouco do nosso, isso é nosso, o crer, né? Então, acima de tudo, você tem que crer, né? Olha só o nosso slogan, né? Porque você tem que acreditar que isso é possível. Então, o nosso financiamento chama CRER, que é crédito reembolsável, crédito educativo reembolsável. Então, esse programa é um programa desenvolvido pela escola, é da Strong. Tem participação do governo? Não. E tem participação da Caixa Econômica? Não. Quem que faz esse financiamento? É a Strong. E como é que é feito isso? Cara, esse financiamento, na verdade, ele é um ciclo. A ideia do mantenedor, do professor Sérgio Tadeu, foi a seguinte: por que aquela pessoa que tem menos condição não consegue estudar, se aquele que tem um pouco mais consegue pagar? Então, na verdade, ele falou o seguinte: ó, a pessoa quer estudar, eu vou dar uma bolsa de estudo para ele lá, para ele poder pagar lá na frente, que é reembolsável, né? Que é 50% do valor. Eu tenho até uma simulação aqui. A quem se destina? Os interessados, ali no matriculados. Professor, precisa estudar na escola pública? Sim. Na escola privada? Tanto faz. Você pode vir da escola pública, da escola privada. Você não conseguiu ProUni, não conseguiu FIES, não conseguiu sei lá o quê, você vai fazer o CRER. Talvez o CRER ele seja muito mais interessante do ponto de vista de reposição. Por quê? Porque o crédito reembolsável, como o nome diz, você vai estudar, você recebe uma bolsa que vai ter que ser paga depois de terminar o curso, e você vai devolver aquela prestação. Aquela devolução, na verdade, ela vai ser para o outro colega que vem pegar depois. Então, isso é um ciclo. Nós queremos ficar milionários, né, com financiamento? Não. A escola não é banco. A escola não é financiamento, não trabalha com financeira. Na verdade, a gente quis desenvolver um programa para criar oportunidade para o aluno ingressar no ensino superior e, depois de formado, ele pode pagar aquilo que ele fez de financiamento. Tá? Será considerado apto a crédito se atender aos critérios do processo seletivo, enfim. Tem que ter a pontuação, a gente vai olhar a nota do Enem, vai ter entrevista, tudo que eu contei para vocês aqui, como a gente faz isso. Tá? Requisitos para o aluno em curso: só poderá pleitear o crédito o aluno que apresentar o conceito de no mínimo 7. Lembrando vocês o seguinte, aqui na Strong, para você ser aprovado, promovido para um outro ciclo, você precisa ter nota 7, no mínimo. Tá? Então, essa nota tem esse conceito. Outra situação, para que depois não fique claro, a pessoa tem que ter frequência. Não é porque você tem uma bolsa de estudo, porque você tem uma situação diferente, que você não precisa comparecer às aulas. Tem que comparecer. Então, tem todo o critério, tem tudo isso aqui. Como eu falei para vocês, não é um número de processo, é o acompanhamento do aluno. Aqui a gente consegue falar, o aluno faz isso, o aluno faz aquilo, dá para a gente entender o que cada um faz. Tá ok? Bom, aqui vamos pegar um exemplo prático, né? Então, pegar aqui. Lógica do crédito, né? Então, vamos imaginar que eu vou fazer um CRER, que é um crédito reembolsável de 50%. Eu fiz a entrevista e a mensalidade lá com mérito, né? Com tudo que o aluno apresentou, ele seja lá de R$ 1.194. Ele vai ter direito
a um crédito de 50%. Então, ele vai ter lá 597,21. Detalhe, lá no financiamento, no FIES e tudo mais, tem juros, né? Naquela situação lá, 5 salários, tem juros, né? Aqui não tem juros. Tem atualização monetária. Pessoal, isso tem em tudo que você imaginar, né? Então, se você tem aluguel, tem correção. Se você tem um contrato aí qualquer, tem correção. Na faculdade não é diferente. Então, o índice de correção é pelo INPC. Você vai ter o ajuste da inflação. Mas tem juros efetivos, professor? Não tem. Então, é reposição só da inflação. Isso é uma vantagem grande, hein, pessoal, no mercado, tá? Após a formação do aluno, iniciará o pagamento dos outros 50%. Esse valor não será acrescido de juros, apenas do reajuste do INPC. É uma grande vantagem, é que as pessoas têm medo. Assim, ai, professor, eu não vou fazer isso, porque eu não vou conseguir pagar. Você não vai pagar agora, companheiro, você vai pagar só depois. Aí você fala assim, ah, mas eu não vou conseguir pagar. Você consegue pagar. Por quê? Né? Então, como é que ele vai reembolsar a Strong? Né? Ele tem 100 juros de correção, o valor do reembolso é equivalente ao mesmo percentual aplicado, a primeira parcela será no dia 30 do primeiro mês do semestre seguinte, então tem essa carência também, e o prazo de pagamento também vai ser muito maior do que você fez o teu curso. Então, você vai ficar 4 anos, né, 8 semestres, eu estou dando um exemplo de administração, por exemplo, 8 semestres, depois que passar o primeiro semestre de formado, é que aí, efetivamente, você começa a pagar, tá? Aqui tem um resumo, né, dos financiamentos. ProUni de 50% é uma bolsa, de 100%, FIES modalidade 1, o PFIES 1 e 2, e o CRER e a Escola da Família também, ok? Por que eu falei isso para vocês, pessoal? Que, assim, historicamente, não é assim, professor está falando da boca para fora. Não, a gente está falando aqui baseado em fatos, né, que acontecem e aconteceram com alunos nossos, que fizeram tanto FIES, como ProUni, como CRER e tudo mais. E aí, nós fizemos o seguinte, a gente fez recentemente um estudo com os alunos aqui da Strong, né, das AGs, e como é que é o comportamento de renda, né? Como é que vocês fizeram isso? A gente pegou um estudo feito pelo SEMESP, que é o Sindicato das Mantenedoras, pegamos lá as escolas similares às nossas, de administração, economia e tudo mais, o rendimento médio que cada aluno teve, e isoladamente nós pegamos os nossos alunos e colocamos lá uma média de quanto eles recebem em relação a essa média. Então, no início da faculdade, se vocês olharem aqui, está ali quase muito próximo, né? Na verdade, o nosso aluno está ganhando até menos, porque ele ainda está estagiando, ele está fazendo algumas situações. Depois a gente pega no fim da escola, então já tem mais ou menos uma equiparação. Depois, com 1 ano, com 3 anos e com 10 anos. Com 10 anos de formado, o nosso aluno ele tem mais ou menos aí uma média de 50% a 65% de rendimento maior. O que tem acontecido, historicamente, é que os nossos alunos, isso eu sei porque eu estou aqui desde a primeira turma, então eu tenho aquele aluno que vem aqui e fala assim, professor, eu tenho financiamento lá na Caixa, lá o FIES, como é que eu faço para quitar? Eu falo assim, você pode ir lá, né, e pedir o financiamento, trazer o valor presente e mandar a bala nisso aí. Né? Então, ele, tranquilo. E tem aluno que entende que aquilo que ele pegou no CRER, por exemplo, que é um crédito reembolsável, ele não precisa mais. Então, ele faz questão de devolver esse recurso para que outro aluno possa usar. Isso é consciência, pessoal. Isso aí é uma coisa muito legal. O cara fala assim, eu não preciso, eu já estou legal, eu posso devolver esse recurso para que um colega aí, para quem esteja entrando hoje aqui, né, que, com essa crise toda que está acontecendo, possa aproveitar disso aqui, tá? E aqui a gente tem algumas empresas, né, como Apple, Microsoft, Volkswagen, Mercedes, Itaú, Nestlé, Unilever, Pirelli
e por aí vai, né? Enfim, Heineken, enfim, várias empresas que têm hoje alunos nossos trabalhando. É por isso, de novo, que eu falo. É muito importante fazer a escolha. Então, por quê? Pô, imagina, você já está ganhando bem, você fala assim, não preciso mais desse financiamento, vou lá, pago e está tranquilo, tá? E aqui a gente mostra que o aluno, em função de receber esse salário, né, essa elevação de valores, ele consegue devolver o investimento que ele fez na sua educação em 25 meses. Então, assim, é um espaço curto, né? Se a gente está falando que os financiamentos têm prazo de 60 isso. E é legal, a gente fica muito feliz com toda essa relação aí, ok? Muito bem. Forma de ingresso, né? Prova tradicional, entrevista e nota do Enem. E aqui tem as fontes onde Ana, Solange, Maurício, enfim, toda a equipe fez a pesquisa aí para trazer isso para vocês. Ok? Bom, para não falar mais, né, que eu já estou falando há muito tempo aqui, agora a palavra está com vocês. Ana, temos perguntas? A Selma precisa ganhar um presente, hein? Ela está ali com a câmera aberta desde o começo. E aí o pessoal interagiu aqui, perguntou se a gente vai disponibilizar os slides. Sim, a gente vai enviar um e-book no final do fórum, né? Na quinta-feira, a gente vai enviar um e-book para todos que participaram. Eu também coloquei a lista de presença, muito importante vocês assinarem essa lista de presença. O importante, eu até falei com a Ana, com o pessoal do marketing, esse e-book, porque assim, é muita informação e tem informação técnica, né, pessoal? Porque assim, é tanto salário mínimo, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então tem um resumo de tudo que a gente colocou aqui, tem detalhado como que a gente faz, para onde eu mando isso, que ficha que eu tenho que preencher, que é essa parte burocrática. Mas, de novo, se você tiver alguma dificuldade, não hesite em consultar nossa equipe aqui. Entra aqui, pede que a gente consegue levar para vocês aí a solução. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat que eu passo aqui para o professor. Cadê as perguntas? Deixa eu ver aqui. O pessoal comentou que muito boa a palestra. Olha, hein? Cadê o Becker? Tá aí, o meu diretor precisa escutar isso aí, hein? Brincadeira. Ele já sabe, ele já sabe. Mas é legal, foi bom isso. Assim, pessoal, na verdade, a grande... Aquilo que eu falei no começo para vocês é a mais pura verdade. Eu acho que aqui, infelizmente, no nosso país, a gente tem assim alguns ciclos que são muito... A gente, no Brasil, acho que teve mais ciclo complicado do que virtuoso, né? Então, mais vicioso do que virtuoso. Então, a gente tem preocupação muito grande de não dar o primeiro passo. E aí isso pode ser assim, como é que eu vou surfar uma onda boa se eu quero entrar agora? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei mais de 30 anos em mercado financeiro, mercado de capitais. E aí, durante muito tempo, a Bolsa de Valores ela foi um bom investimento. Vocês devem estar escutando agora, o negócio é aplicar em bolsa, vamos lá, tal, não sei o que, faça isso, faça aquilo. Ótimo. Só que é o seguinte, todo mundo acha de entrar na Bolsa de Valores quando os preços das ações estão lá em cima. Está todo mundo ganhando dinheiro, aí você fala assim, nossa, meu vizinho trocou de carro, o outro fez isso, o outro comprou uma moto nova, o outro foi viajar, o outro foi não sei o quê. Então, todo mundo olha o grama do vizinho do lado e vê que é mais verdinha e fala assim, eu também quero isso aí. E aí, quando está em alta, todo mundo resolve a manada correr para lá. Está errado. Por quê? Porque
normalmente já atingiu um preço muito alto, já atingiu uma oferta, uma demanda alta. Isso acontece com imóvel, pessoal. Agora, por exemplo, os imóveis têm oferta para caramba de imóvel, só que tem uma renda apertada, as pessoas estão com problema de rendimento. Então, as construtoras estão ofertando, aí estão fazendo um monte de negócio para tentar desovar, né, alguns produtos que eles têm aí. E as pessoas não querem fazer financiamento agora. Lá na frente, na hora que tiver uma recuperação econômica, o que vai acontecer? Vai continuar tendo oferta? Vai, o crédito vai voltar, vai para cima. Vai aumentar a taxa. O preço dos imóveis vai aumentar e você vai entrar no mercado. E você vai pagar caro. Por quê? Porque você tinha que ter feito antes. Então, na educação, só para fazer um paralelo, é exatamente a mesma coisa. Se eu vou fazer um curso de 4 anos, de 5 anos, que seja, se o cara vai fazer medicina, que vai fazer muito mais tempo ainda, pensa, pessoal, estou falando o seguinte, pensa nas pessoas que estão fazendo, já estão num curso de saúde hoje, que já estão num curso de saúde. O MEC autorizou que esses caras e o Conselho Federal de Medicina, pela primeira vez, autorizou que esses caras já saíssem do banco da escola e fossem para o hospital por causa da pandemia. Então, assim, mas é uma complicação. Mas se o cara escolheu trabalhar na saúde, ele sabia os perrengues que iam ter. Pergunta esses caras que estão trabalhando se eles não estão ganhando dinheiro. Se os caras que são especialistas em alguma pesquisa, sei lá o quê, eles estão ganhando dinheiro. Então, assim, mas eu ia ganhar dinheiro? Não, é oportunidade. É o que eu falei para vocês do engenheiro. O engenheiro, lá atrás, não adianta começar a fazer engenharia depois que começar as obras e tudo mais. Porque aí o cara já foi buscar. Porque na Bolívia tem crise, na Venezuela tem crise, no Uruguai, no Paraguai. E tem engenheiro lá. Então o cara vai lá e importa. Na Alemanha, quantos gringos que a gente tem aqui no Brasil? Porque tem oportunidade. Então, se não tiver espaço aqui para poder ocupar, e eu falo isso, pessoal, numa crítica construtiva, porque na mesma forma do ensino superior tem o técnico. Então, se recuperar a economia, o ensino técnico ele ganha, ele tem espaço, então ele precisa avançar. Então, é só um conselho que eu dou para vocês, uma dica, não fique esperando, entendeu? Eu vou ficar esperando, vou dar mais um tempo. Não dê esse tempo, entendeu? Porque, né, como diria o nosso nobre poeta lá, o tempo urge, né? E a Sapucaí é grande. Tá certo? Rogério, tem um comentário da Duda Lamesa, acho que é assim. Bruna é do jogo. Você explicou bastante isso nos Jogos de Negócios sobre as belinhas, Rogério. Foi muito legal também. Legal. Bruna, muito bem. Bom te ver de novo aqui. Duda. Hein? Duda. A Duda. Duda ganhou lá na mesa, que era arma secreta. Muito bem. Pessoal, agradeço. Tem mais alguma... Não, o pessoal está elogiando bastante, agradecendo. Amanda, Selma, Pedro. Foi bastante esclarecedora. Muito bem, pessoal. Tudo que vocês quiserem saber mais, com profundidade, se esse e-book que vocês vão receber e tal, tem aí os contatos da Ana, da Solange, do Maurício, do pessoal nosso do comercial, da secretaria, por favor. Tá legal? Então, agradeço. Fiquem em paz e continue conosco aí, que amanhã nós temos mais outras excelentes palestras, não é isso, Ana? Sim, amanhã a gente vai falar sobre a diferença dos tecnólogos e bacharelado. Vai ter palestras sobre entrevistas de emprego online e como se preparar, né, para entrevista online, entrevista presencial. Vai ter sobre marketing de revolução, vai ter como se destacar no LinkedIn com perfil campeão, vai ter palestra sobre a importância da escolha profissional, vai ser uma semana bem bacana. Todos puderem participar, tá bom? Aproveitem, por favor, avisem seus colegas,
Olha, o horário é um horário flexível, é um horário bom, né? Amanhã acho que tem até no período da manhã, é isso, Ana? Tem isso aí, pessoal. Amanhã, a partir Não, das 3 horas. então não tem desculpa, vocês têm condição de acompanhar aí os eventos e, cara, tem uma coisa que eu sei, que assim, conhecimento, informação não ocupa espaço. Então, vamos aproveitar e vamos participar. Tá legal? Agradeço vocês, boa noite e fiquem em paz e tchau.